Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre a vida de uma pessoa de Deus, um cristão. Milagres, provisões de Deus em meio a iniciativas humanas. Vamos procurar entender isto. Nem só de milagres consta a vida cristã, mas também a vida cristã sem milagres não é vida cristã, sem o sobrenatural. O justo vive pela fé, não pela razão, não pela doutrina que mecanicamente se aprende. Nas igrejas, uma pessoa que é um crente normal de igreja não precisa de fé nem do Espírito Santo. A igreja mastiga tudo para ele. Traduz em podes e não podes, ou seja, tem que ir à igreja, a reunião, a maneira de se vestir, não exagerar nisso, naquilo, e vai obedecer, vai dar o dízimo e aprender as doutrinas principais. Isso se aprende com a mente, com o raciocínio. Pronto, ele é um cristão normal, porque ele faz tudo isso mesmo sem precisar do Espírito Santo. Você entende isso? Uma grande parte dos cristãos não depende do Espírito Santo para viver. Eles vivem pela razão, eles vivem pela doutrina, pelo raciocínio deles, não pela fé. O Billy Graham, quando vivo ainda, disse que há igrejas que, quando o arrebatamento acontecer, essas igrejas vão continuar normalmente a sua vida, nem vão sentir que o arrebatamento aconteceu. O Espírito Santo foi retirado. O Espírito Santo não faz falta. Eles praticam uma religião cristã que maquinalmente se aprende. Essa expressão maquinalmente se aprende foi o próprio Deus que usou lá em Isaías. Cristãos estão vivendo uma vida cristã sistemática, de acordo com a doutrina e pela razão, sem precisar do sobrenatural. Mas Deus, como é sábio, conhece o nosso coração. Ele sabe que algumas pessoas são sinceras, estão nessa por acomodação do resto da igreja. Você entende isso? Então Deus vai providenciar para essa pessoa desafios para a fé. Ele vai ficar desempregado, a situação financeira vai se complicar. Isso não é mal, não. São providências de Deus para ativar a sua vida espiritual que estava acomodada. Quem é que não gosta? Você tem um emprego de carteira assinada, tem uma casa própria, tem o seu carro, você tem saúde, tem uma família, tem igreja. Precisa mais o quê? Você tem tudo o que humanamente se precisa ter. Você vai pedir mais a Deus o quê? Não vai precisar usar a fé para orar, para pedir. Então Deus empurra você para uma situação de enfermidade, vai baixar um hospital, sentir o cheiro da morte, isso vai ser bom. Quando você tiver o carro batido, uma situação difícil, que empurrar você para a dificuldade financeira, é Deus querendo ficar mais perto de você, e que você dependa mais dele, dependa de milagres de Deus, seja na enfermidade, seja na área financeira, seja na área sentimental. A gente precisa de Deus em todas as áreas. Quando a gente se acomoda, a gente nem ora a Deus, acha que nem precisa mais de Deus. E assim Deus nos empurra para situações difíceis em que a gente vai precisar de Deus. Vamos lembrar um homem de Deus típico que foi o profeta Elias.
Deus revelou a ele que se apresentasse no capítulo 17 de Reis, 1 Reis 17, se apresentasse ao rei Acabe e dissesse que Deus estaria tratando com aquele povo e nos próximos anos não haveria chuva. Claro que o rei não deu atenção àquele estranho, era um estranho, o rei não conhecia. E, no entanto, depois de um ano sem chuva, o rei começou a se preocupar. 2 anos de chuva, o rei começou a se apavorar. 3 anos de chuva, entrou em pânico e desespero, saiu atrás do Elias, procurando, caçando o Elias em todos os países. Até que Deus agiu. Mas antes disso, enquanto a fome persistia por causa da seca no país de Israel, Deus cuidou do profeta e falou com ele: ô meu servo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Era a terra dele, do Elias, ele conhecia bem lá. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele era obediente e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Água fresquinha da nascente, pão e carne de manhã e mais tarde, 2 refeições boas por dia, com pão quentinho trazido pelos corvos e também carne. E era comida boa, o que ele podia desejar. Para que outra vida? Estava tudo muito bom, mas não era assim que Deus queria. E então aconteceu que, passados muitos dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O milagre aconteceu, Deus tinha um propósito em fazer aquele milagre. Agora era outra maneira que Deus queria usar para prover o necessário para o profeta. Eu já passei por situações assim. Era muito bom a gente andar com um carro sem gasolina, e era milagre, não tinha, era no meio da mata, o trabalho missionário, e eu estava confiante, feliz da vida, até que de repente a gasolina acabou. E eu fiquei pensando: Senhor, não foi falta de fé, eu estava crendo, os irmãos também comigo estavam crendo que o Senhor era poderoso para continuar a nos guardar. Por que agora o Senhor nos faz chegar a essa situação? Então Deus mostrou que queria prover de outra maneira e providenciou um cidadão que passasse ali para que fosse evangelizado. Ele tomou a decisão pelo Senhor e ele mesmo foi à cidade à frente trazer gasolina para nós. Deus queria nos suprir de outra maneira. Sempre ele, Deus que supria. E então, com Elias aconteceu de o Senhor dizer: meu servo, agora você vai a Sarepta, que pertence a Sidom, ou seja, logo depois da fronteira com Israel, hoje é Líbano, aquela região, e demora-te ali. Eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele foi, chegou lá, encontrou a mulher apanhando gravetos. Ele quis saber se realmente era ela a escolhida de Deus, e era. E ele chamou e disse: olha, a senhora pode pegar um pouco de água para mim? E ela se prontificou a pegar água. Quando ela foi, ele firmou aquela convicção em Deus de que era aquela mulher mesmo. Então pediu pão. Aí ela foi explicar: meu senhor, na verdade eu só tenho um pouquinho desse trigo aqui, vou fazer um pão, estou buscando uns gravetos aqui para o fogo e é a última coisa que eu tenho. Eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer, porque não temos mais nada. E então ele disse aí pelo Espírito de Deus o seguinte: tá bom, faze isto, faze o pão, mas primeiro traga para mim. Primeiro para mim, o homem de Deus.
Se você tem fé, você traga primeiro para mim, porque o Senhor disse que se você fizer isto, a farinha não vai mais acabar da sua vasilha, o azeite também vai se multiplicar e não vai faltar até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não seria para sempre. Aquela viúva não comeria do trigo, do azeite, que Deus multiplicaria a vida inteira. Era só até chover. Inclusive, ela daria para o profeta também. E, glória a Deus, tudo isto aconteceu. A vida cristã é maravilhosa. Fases diferentes, situações diferentes, momentos diferentes, momentos de privação e provisões de Deus, milagres de Deus. É bom demais andar com o Senhor, mesmo nas lutas e dificuldades, mas com o Senhor. E aí aconteceu, depois disso, estou lendo, 1 Reis 17, que o filho daquela mulher morreu, ficou doente, a doença se agravou e ele morreu. E ela ficou arrasada com o profeta. Profeta, o senhor veio aqui para fazer meu filho morrer? Que é isso? E o Elias sentiu a situação, disse: traz o filho aqui, o cadáver do filho. Foi lá, entrou com ele e tomou o filho nos braços, levou para cima no quarto, deitou em sua cama e clamou ao Senhor, disse: ó Senhor, até essa viúva com quem eu me hospedo, o Senhor está afligindo, matando-lhe o filho. Estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Senhor, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então Elias tomou o menino e o trouxe do quarto e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bem, essa última fase do menino dependeu de iniciativa do profeta. O profeta pegou o menino, levou, orou a Deus e tomou providências, creu, orou, pediu a Deus. Então Deus agiu por milagre, Deus agiu colocando a mulher no caminho dele, revelando. Deus agiu dependendo da iniciativa do profeta. Eu quero trazer esses 3 aspectos para você. Você vai depender de Deus, não do salário, não do governo, do INSS ou do patrão. Deus pode usar INSS, patrão, governo, seja lá o que for, para sustentar você, mas é Ele. Você vai depender de Deus. E mesmo isso não vai ser suficiente. Deus vai fazer milagres acontecerem. E é bom a gente viver na dependência do milagre. O Espírito Santo foi derramado para fazer milagres aqui na terra, milagres de revelação, milagres de curas, milagres de maravilhas, milagres de palavras, de muitas maneiras diferentes. O Espírito Santo é Deus conosco para fazer milagres. Alguns Deus vai fazer por conta própria, mas outros Ele vai depender da nossa fé e outros Ele vai depender da nossa ação. A gente é que vai promover o poder de Deus. A gente é que vai apertar o gatilho do poder de Deus. Vai depender de você. E Deus vai usar outras pessoas também para abençoar a sua vida, como aquela viúva abençoou o profeta. Circunstâncias várias para que você viva pela fé acima do natural. Não é para viver do dia a dia do natural, é para você viver pela fé acima do natural. E se você não for por bem, vai pela dor. Deus vai fazer coisas acontecerem. O ladrão entrar na sua casa, o quebrar, o patrão despedir você, o ladrão vai roubar dinheiro.
vão roubar dinheiro na sua conta bancária. Deus vai promover situações em que você vai depender de milagre. Você vai depender de milagres de Deus. Alguns vão acontecer por iniciativa de Deus, outros milagres vão acontecer porque Deus vai mandar pessoas te ajudarem, e outros milagres vão depender da sua iniciativa. Você que vai ter que tomar providência. Que você entenda isso, ande em sintonia com o Espírito de Deus, aperfeiçoe a sua comunhão com o Espírito Santo para você poder ser um canal de Deus para fazer milagres, e pessoas venham a crer em Deus através de você e dos milagres que Deus vai fazer na sua vida. Vida cristã depende de milagres. Vida cristã sem milagres não é vida cristã. Vamos procurar entender isso e queira viver essa verdadeira vida. E não reclame mais quando a desventura vier, quando o problema chegar, quando a enfermidade bater à sua porta. Não reclame mais. São maneiras que Deus está usando para mostrar o poder dele, porque ele quer empurrar você a viver pela fé e depender de milagres. Entenda.